Pessoal, muito boa noite. Espero encontrar todos bem. Hoje nós vamos falar sobre conexão e busca da confiança e da sintonia no relacionamento. Como sempre, o nosso convidado é o psicólogo e terapeuta Kim Rohola Neto, que vai nos trazer mais informações nesse sentido, vai conversar com a gente e fazer alguns esclarecimentos sobre o que é a confiança e a conexão dentro de uma relação e como por meio dessas duas ferramentas a gente pode ter uma vida e um relacionamento mais feliz. O Akin já está aqui, eu já vou convidá-lo a se conectar para a gente começar a conversar. Vamos aguardar a conexão dele. Oi, Akin, muito boa noite. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Antes da gente começar, deixa eu te perguntar. Hoje eu tô fazendo um teste de fone aqui. Como que tá o áudio? Tô te ouvindo. Bem. Tá me ouvindo bem? Tá, Uhum. não, perfeito. É porque às vezes eu tenho aquela sensação, aquele incômodo de interferência de barulho. Falei, hoje eu vou testar com o fone, vou Ah, ver como que fica. Tudo certinho? não, Passou bem de final de semana? tudo tranquilo e você? Graças a Deus, Coisa tudo boa. bem. Aqui, a gente vai começar falando, né, sobre confiança e conexão dentro do relacionamento. Mas para se falar de conexão, automaticamente nós temos que falar de emoção e entender um pouco mais o que é isso, correto? Uhum. Uhum. É, é, até porque confiança também tem uma questão emocional, né? Então, não apenas a conexão, mas a confiança é uma emoção também. Eu me sinto confiante, eu sinto confiança em alguém. Então, é algo que passa pela ordem do sentir, não, não pela ordem do perceber. Às vezes a gente vê, mas a gente não sente. Então, aqui tem uma diferença que ela é importante. Quando a gente fala sobre a questão da emoção, qual é o significado, né, da experiência? Então, isso daqui é muito Uhum, importante, porque a confiança, grosso modo, quando a gente está pensando nisso, ela se baseia em comportamentos. Então, por exemplo, como é que eu confio num médico? Confio num médico porque eu tenho acesso a pacientes dele que me falaram que ele é bom, eu me consulto com essa pessoa, ela é boa, ela me ajudou a resolver um determinado problema. Então, quando a gente está falando de confiança, a gente está falando dessa sensação que está baseada em comportamentos. Mas se eu não tenho sentimento, eu posso ver o comportamento, mas eu não valido ele. E isso daqui sim, é muito sim. importante, né? Então, quando a gente fala sobre essa emoção, qual é o significado dessa experiência para a pessoa? Porque é o significado que ele vai construir a manutenção de comportamentos, né? Então, eu olho um determinado comportamento e entendo algo sobre esse comportamento. A partir desse entendimento que eu tenho sobre esse comportamento, é que eu vou sentir uma determinada emoção, tá? Então, Sim, por sim. exemplo, coisa comum de consultório, elogio. Por que muitas pessoas têm dificuldade de receber elogio? Porque elas recebem o elogio e o significado do elogio para essa pessoa essa pessoa está querendo algo de mim, ou está me bajulando, né? Então ela não consegue acreditar que o elogio é um elogio de fato. Ela entende que o elogio é uma bajulação, e por isso ela recebe, mas não sente a confiança, E né? talvez não é nem que ela ache que ela não é merecedora, mas é algo que não se conecta com ela, que ela não valida porque ela não acredita. Às vezes tem uma questão de achar que os outros não são confiáveis. Não tanto uma Uhum. questão de eu não achar que mereço, mas uma percepção de que os outros não são confiáveis. Se o outro não é confiável, então eu não posso tomar isso como um elogio de fato. Eu tenho que tomar este elogio como uma bajulação. Uhum. Não é algo genuíno, vamos dizer assim, Exato, despretensioso. Uhum. exato. Não é algo genuíno e despretensioso. Ou melhor, não é que essa pessoa de fato gostou do meu comportamento. O mesmo vai valer para a confiança, né? Mesmo vai valer para confiança e assim, qual é a importância de eu ter confiança quando eu estou com alguém?
É importante porque se eu estou numa relação e não confio, eu não estou aberto para a relação, eu estou me defendendo dentro da relação. E isso não cria conexão, que é o que a gente Sim. está falando aqui hoje. Então, se eu não crio conexão, vem até aquela pergunta que muitas vezes eu faço para alguns clientes: por que você está com essa pessoa? Não confia nela. Tu não quer te abrir para ela. Tu não quer que ela te abra contigo. Qual é a necessidade? Faz E, sentido? e muitas vezes a pessoa não sabe responder. Uhum. Aham, aham, exatamente. Aham. Então, é difícil porque muitas vezes nós sofremos na nossa infância, né? Nós sofremos, por exemplo, às vezes nós temos uma família que de alguma maneira tem um apego instável em relação a gente. Às vezes nós temos uma família em que alguma das pessoas da família, por exemplo, chegou a trair a gente, né? Ou nós viemos de uma infância onde os outros eram sempre colocados como pessoas a serem temidas, ou pessoas que queriam nos machucar. E nós aprendemos muitas vezes a desconfiar. Né? A desconfiança dos outros ela não apenas instintiva, vamos dizer assim. Tem muita aprendizagem. Né? Então, a partir do momento que nós aprendemos que eu preciso desconfiar do outro, que o outro quer de alguma maneira me fazer mal, eu vou me fechar com o relacionamento. Eu vou estar aberto para isso. Né? A gente parte deste pressuposto quando a gente vai falar disso aqui. Por quê? Porque quando eu quero criar confiança e conexão, eu preciso ter atitudes, preciso ter comportamentos. Então, por exemplo, quando eu expresso aquilo que eu sinto com palavras, de uma forma clara, né? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa está sentindo algo e está agindo baseado nesse sentimento. Mas o sentimento não está claro para quem está ali junto com ela. Hoje Uhum. mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele falando de um mal entendido que aconteceu tempos atrás com uma outra pessoa, onde essa pessoa entendeu que estavam tirando sarro dela, ninguém estava tirando sarro dela, mas ela entendeu isso. E se fechou, e ficou brava, e ficou furiosa, e daqui a pouco ela explodiu e ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu absolutamente nada do que aconteceu, né? Porque ele achava que eles estavam tirando sarro dele. E não era isso que estava acontecendo, era outra coisa. Né? E aí Então, começam os desentendimentos. Uhum. e aí começam os desentendimentos. Né? Porque perceber é uma coisa. Agora, então, o que acontece? Quando eu vou expressar aquilo que eu sinto com palavras, deixar claro, eu ajudo o outro a entender o que está acontecendo. Né? E como é que se faz isso? Muitas vezes é difícil para nós percebermos exatamente o que estamos sentindo. Né? Então, muitas vezes eu pergunto para os clientes: o que você está sentindo? E a pessoa não sabe responder. Ah, eu não sei. E aí ela fala um pensamento. Então, é muito importante que a gente, para poder falar o que estamos sentindo, também tenhamos uma percepção clara dos nossos sentimentos. E aqui a gente tem várias formas de fazer isso. Como, por exemplo, tu prestar muita atenção no que você está pensando, sentindo e com vontade de fazer. Né? Então, que nem essa pessoa. Ela estava sentindo raiva, estava se sentindo indignada, ela estava com vontade de gritar com as pessoas. Ela estava sentindo um incômodo. Ela estava querendo refazer uma injustiça contra ela, né? Então, falar, escuta, vocês estão tirando sarro. Porque o nosso comportamento, muitas vezes, é o indicativo mais claro do que a gente está sentindo. Então, muitas vezes eu pergunto aos meus pacientes: o que dá vontade de fazer com essa coisa que você está sentindo aí? Ah, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, dá vontade, né, de mandar alguém tomar no cu, dá vontade de se esconder, dá vontade. Do que te dá vontade quando você está sentindo algo? Essa é uma forma como é que dizer, prática de você começar a tentar sentir as coisas. Porque a partir do momento que eu quero fazer algo, fica mais fácil dar o nome da emoção. Então, se eu quero ferir alguém, muito provavelmente estou sentindo raiva. Né? Eu Sim. também posso querer ferir alguém e querer chorar. Então, eu estou sentindo raiva e tristeza. Porque as emoções podem acontecer ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então, assim, a partir desse momento, eu posso fazer quase como se eu estivesse vestindo aquela emoção.
Né? Tá, então, tenta imaginar que você está de fato ali, xingando alguém. O que você estaria sentindo se isso estivesse acontecendo aqui agora, desse jeito? Tá? E aí a gente aprende a colocar palavras. Por exemplo, uma coisa que é muito comum no consultório é assim: o que você está sentindo? Ah, eu penso que está muito errado isso. Isso não é emoção. Isso é um Isso é pensamento. pensamento. Né? Uhum. Ou o que você está sentindo? Ah, eu tô com vontade de gritar. Né? Ok, você está com vontade de gritar. Isso é um comportamento, não é uma emoção. Então, a emoção, ela geralmente é expressada de uma forma muito simples, como a palavra. Eu estou alegre, eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou bravo, né? Eu estou satisfeito ou insatisfeito, eu estou orgulhoso, né? Ou estou com nojo de alguém ou de mim mesmo. Tá? Então, é bem importante prestar atenção qual é a palavra que encaixa com essa experiência que você está sentindo, entende? Isso daqui é algo muito importante. A partir do momento que eu consigo deixar claro para o meu cônjuge o que eu estou sentindo e o que está motivando essa emoção, eu estou me abrindo para a relação. Estou começando a construir, né, conexão com essa pessoa. Sim, sim. E realmente, assim, essa questão do diálogo, né, aqui em ali, as respostas que as pessoas deram para as perguntas que eu fiz na enquete ontem, é claro, eu só Uhum. coloquei uma de cada, né, porque Uhum. senão fica uma coisa muito extensa e muito repetitiva. Mas Uhum. o diálogo apareceu muito. A importância do diálogo como ferramenta de conexão e, obviamente, a base de tudo que é a confiança. Mas a confiança não se constrói através do diálogo? Ele ajuda muito, pelo menos. Olha, eu vou dizer o seguinte: comunicar-se é muito importante, tá? Agora, aqui tem algumas questões que elas são alguns pontos que nós precisamos entender. Que, primeiro, a maior parte das pessoas não dialoga. A maior parte das pessoas briga, né? Então, Uhum. uma queixa extremamente comum, né, eu não quero mais dialogar, porque toda vez que a gente começa a conversar, só piora. Ela vai ladeira abaixo, sim. Uhum. Né? Boa parte das pessoas escolhe o momento, os piores momentos para conversar. Que é qual? O momento que tu tá com raiva do outro. Aí fala. É. Né? A Mas maior aí, parte aqui, das o que eu te pessoas, pergunto? a Assim, maior parte, assim, ó, a maior parte das pessoas diz assim, ó, você tá me fazendo me sentir mal comigo mesmo. Elas não dizem assim, quando você faz isso, eu acabo entendendo que você não gosta de mim e como na minha história, né, eu preciso provar para todo mundo que eu sou digno de confiança, que eu sou digno de amor. Quando você faz isso e eu sinto que você não confia em mim, eu me sinto pior comigo. que você tem que ter um autoconhecimento muito grande para que você consiga externar dessa forma, né? Porque às vezes na confusão de sentimentos a pessoa não faz nem ideia do que nem ela está se entendendo e está tendo que passar para o outro um feedback do momento dela, né? Exato. Só que aí que entra a questão. Vamos dialogar. Um monte de gente não quer. E sabe qual que é o pior? Eu dou razão para essas pessoas. Porque diálogo, ele precisa ser bem feito para ele ter uma eficiência. Porque se o diálogo é uma troca de farpas, é melhor que vocês não conversem. É Sim, sério, tô falando sério. sim, Se com as duas certeza. pessoas não sabem dialogar, é melhor ficar quieto. Porque o estrago vai ser, entre aspas, menor. Né? Então, Sim. essa é uma questão inicial a respeito disso. Né? Ah, o diálogo é importante, mas é importante também saber fazer o diálogo. Porque diálogo mal feito é melhor não falar nada. Dois, a conexão em si, ela não pressupõe diálogo. Ela pressupõe compreensão. Compreensão. Sim. E isso tem coisas diferentes. Né? Ou seja, para eu me sentir conectado a você, Melissa, não adianta nada eu falar coisas para você. Se eu percebo que o que eu estou falando
bate e vai embora, eu não me sinto conectado com você. A conexão, ela é emocional, ou seja, ela é pré-verbal. Quando as pessoas se apaixonam, batem uma olho na outra, elas não falaram nada. Só bateram um olho uma na outra e rolou alguma coisa. E esse olho no olho, né, especialmente para nós latinos, fala muito mais do que qualquer palavra. A pessoa está aqui falando com você e desviando o olhar toda hora. Né? Então, a conexão em si, ela não pressupõe diálogo. Ela não pressupõe conversa. Porque ela é de uma ordem emocional. Ou seja, eu preciso sentir que eu estou conectado contigo. Eu não preciso falar com você para sentir isso. Uhum. Entende? Essa entrega, ela é muito mais comportamental do que falada. Então, uma sensação que vem a partir do comportamento e não a partir da fala. A fala vai auxiliar isso a se desenvolver, mas ela não é o fator fundamental. Para a frustração de Sim. muitas pessoas. Né? Sim, mas faz vezes, todo sentido. Uhum. sim, porque muitas vezes, sabe, muitas vezes as pessoas querem falar para continuar distantes umas das outras. Né? Eu falo para muitos pacientes minhas, né? Homens e mulheres, falo assim, parem de conversar. Não está na hora de vocês falarem ainda. Por quê? Porque vocês não sabem. Diga para o outro assim, olha, sim, eu sei que nós dois temos problemas, mas eu ainda não estou pronto para conversar com você. Eu quero conversar em algum momento, mas eu não estou pronto. Eu não sei o que falar ainda. Não sei como falar, e eu acho que se eu abrir a boca, a gente vai brigar, vai ser pior do que eu ficar quieto. Aí entra uma situação que eu até queria te perguntar, porque assim, existem muitas situações onde há uma desconexão entre o casal. Bom, né, para haver briga, houve anteriormente uma desconexão entre o casal. Mas às vezes tem um que é muito mais quieto, né? Então às vezes ele demora ali 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana para assimilar e poder conversar sobre isso. E tem o outro que é um barril de pólvora, que quanto mais o tempo passa e ele não conversa, ele vai engolindo aquilo e aquilo vai remoendo, e na hora que a conversa vai acontecer, é muito pior do que se tivesse acontecido na hora. E aí gera uma desconexão absurda e absoluta, né, Kim? Tá, então Como resolver isso? Vamos tentar entender o seguinte, veja só. Para ter uma briga, não necessariamente há desconexão. Não. Não. Senão, porque assim, que, estar conectado com o outro é você ter um sentimento de união, é o sentimento de nós. Uhum. Então, eu estou com alguém e eu sinto que nós dois temos algo em comum. Nós dois somos um. Então, eu sinto que eu tenho uma conexão com essa pessoa no sentido de que ela está aqui para mim e eu estou aqui para ela. Nós dois temos uma ligação. Uhum. Tá? Confiança é uma outra coisa. Eu posso me sentir conectado a alguém que eu não confio. Que é difícil de confiar. Que eu sei que às vezes me sacaneia. Com quem às vezes eu brigo, mas eu me sinto profundamente conectado com essa pessoa. A gente escuta isso o tempo todo. Me sinto profundamente conectado com ele, com ela, mas essa pessoa só me fode. Não sei por que eu sinto isso. E uma outra coisa, são coisas distintas. Né? Então, quando as pessoas brigam, geralmente o que acontece em relação à questão da conexão é que tem um desafio à conexão. Então, por exemplo, uma das pessoas está precisando de algo e tenta colocar isso na relação e a outra pessoa não percebe. Vira as costas e não faz o que o outro estava precisando, querendo. Tá? E aqui as pessoas brigam. Por que elas brigam? Uma pessoa fala, pô, por que você não vai fazer isso? Por que você não fez isso que eu queria, que eu pedi, que eu estava precisando? A pessoa fica brava com o outro. Porque ela se sentiu prejudicada. Se isso acontece muitas vezes, isso pode prejudicar a conexão e as duas pessoas se desconectarem. Tá? Mas ela se sente chateada justamente por causa dessa falta de cuidado. Agora, ela só vai sentir isso uma falta de cuidado porque ela está conectada.
Você não fica bravo com alguém que não fez algo. Assim, alguém que tu não malemar conhece, que não te deve nada e não te fez algo que tu pediu, não te deixa com raiva. Você só vai ficar com raiva se for uma pessoa importante para ti. Porque você está conectado com ela. Né? Sim, Aí, sim. aí o que acontece? Pensando no que você falou, né? Então, assim, uma das pessoas é mais quieta, a outra precisa falar mais rápido. Bem, as duas pessoas vão ter que, em algum momento, expressar essas diferenças. Olha, eu sei que para você é difícil falar logo, você precisa de um tempo para digerir, mas assim, meu, o negócio é o seguinte, a gente tem uma discussão no sábado, a gente só vai falar no outro sábado, eu não aguento. É ter mais para mim. Né? Eu preciso de uma agilidade. E o outro pode dizer assim, olha, eu sei que tu precisa de mais agilidade, mas assim, eu preciso de mais tempo. Qual é o meio tempo que a gente vai fazer? Como é que nós vamos falar sobre isso? Né? Porque aqui a gente começa a criar acordos. Uhum, uhum. Né? Agora, um dos maiores problemas em relação a isso, como você bem falou, né, Melissa, é que assim, mas para falar desse jeito, a pessoa tem que se conhecer bem. Sim, ela tem que se conhecer bem. E parar de querer que o outro faça esse trabalho por ela. Porque eu estava falando, não sei se foi em uma live, não sei onde é que foi que eu estava falando sobre esse tema, né? Então, por exemplo, assim, quando eu quero que tu resolva a minha carência, eu estou falando de uma pessoa que está mimada. Porque eu quero que você resolva o meu buraco. Que é diferente de Uhum. eu sei do meu buraco, eu sei o que eu espero de uma pessoa para se relacionar comigo. Então, eu tomo o cuidado de escolher como minha parceira ou parceiro uma pessoa que tenha essas características e de construir com esta pessoa uma relação que me ajude a curar minhas carências. O que geralmente acontece? Geralmente acontece o oposto. Então, por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que foi muito subjugada na minha família, né? Não podia me expressar livremente, gostaria muito de um relacionamento onde pudesse me expressar livremente. O que acontece? Eu vou lá e escolho um parceiro que é controlador, dominador e punitivo. E aí essa pessoa fica punindo tudo que eu falo. Pô, mas eu não gosto de nada que eu falo, parece minha mãe, parece meu pai. Né? E é a culpa do outro. Não, Né? não estava muito bem claro para você o que você espera, né? Então, não houve uma autoanálise, né? Ou às vezes assim, a pessoa tem até uma noção do que ela quer, mas ela não se coloca no papel de responsável para fazer isso. E aí a gente tem um problema. Então, essa questão da responsabilidade, quando a gente vai falar a respeito da questão da expressão das emoções, ela é muito importante. Porque eu vejo isso no consultório, né? Por isso que eu estou falando isso desse jeito. Muitas vezes as pessoas querem ser entendidas, mas querem que o outro execute esse trabalho por elas. E isso não é um trabalho do outro. Eu tenho que deixar claro para o outro o que eu estou sentindo. Uhum. Entende? Sim, faz todo Né? sentido, claro. E aí, sim, claro, concordo com você, tem que ter autoconhecimento. É por isso que a gente faz essas lives aqui, para as pessoas aumentarem o autoconhecimento delas, né? Então, assim, para quem está ouvindo aí, gente, né? Não tem docinho. O negócio é o seguinte, quer ter um diálogo eficaz? Você tem que fazer isso daqui. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda a criar conexão e a criar confiança, né? Ao invés de fazer perguntas muito fechadas, que a resposta vai ser sim ou não, fazer às vezes perguntas abertas para as pessoas, o teu cônjuge. O que você sente quando acontece tal coisa? Ou fala mais sobre o que acontece aí dentro quando a gente briga. Muitas vezes as pessoas não falam sobre as brigas delas. É um ponto importante, né? O que acontece com você quando a gente briga? Agora, isso é importante de ser dito quando? No momento em que as coisas estão tranquilas, no momento em que os dois Não no meio do olho do acabaram de. furacão, é. Entendeu? Então, assim, né? Pô, estamos precisando conversar, estamos. Pô, vamos assistir um filme e jantar uma coisa gostosa? Quem é que faz isso? Tem Né? pouquíssimas pessoas, né? Ninguém faz isso. Agora, se eu preciso conversar com você com um tema que é difícil, né? Quando eu tô com raiva de ti, eu chateado contigo, tudo da cara, né? Eu já estou imbuído de uma emoção negativa. Então,
Eu, quando preciso ter uma conversa, eu gosto de fazer isso. Pô, vamos assistir um filme? Vamos assistir um filme. Vamos lá, assistir um filme, descontraímos, tomamos alguma coisa, comemos, né? Falamos um que é o outro, né? Dá uns abraços, dá um beijo. Então, escuta, eu vou falar sobre um tema que acho que está importante, a gente precisa conversar sobre isso daqui. Tô tirando o fone Eu aqui. estou descontraído, eu estou mais tranquilo. O outro também. A gente tem abertura. Né? E aí eu começo a fazer, então, às vezes eu sinto que quando a gente briga, você, sei lá, eu não sei, eu queria saber o que acontece com você quando a gente briga. O que acontece com você quando eu faço tal coisa? De uma forma aberta, entende? Essas são formas de você criar. Porque às vezes, quando você tem essa reação, o que eu sinto é tal coisa. Porque eu acho que você está pensando isso ou pensando aquilo. É verdade isso? Ou é só coisa da minha cabeça? Aqui, de repente, você não chegar com verdades absolutas, né? Às vezes é aquela, em vez da gente dizer, porque você só me ofende, né? Não, porque eu sim, eu me sinto ofendida, né? Então é Isso. algo que é meu, não necessariamente é uma verdade absoluta. Ou eu Exato. entendo que é assim que eu interpreto, né? Isso. Mas você não Isso. trabalhar jogando o foco e a culpa no outro de uma forma muito agressiva. Exatamente. Exatamente. Né? Porque a gente entra naquela questão da realidade interna, realidade subjetiva. Ah, mas eu sinto assim. Sim, você sinto assim. Isso é um problema teu. Né? O que te faz sentir assim? Né? Ah, mas pô, você fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas na minha família é normal. Meu pai e minha mãe me xingam desde que eu sou pequeno. Eu me acostumei assim. Pô, e aí? Entendeu? Sim, cada um tem o seu repertório, as suas experiências, né? A sua Exato. criação. E realmente tudo Exato. isso vem para dentro do relacionamento, por meio das conversas e de Exatamente. atitudes. Uhum. Exatamente. Né? E Então, por isso. muitas vezes, né, que a hora que você começa a instituir essa questão do diálogo, para fortalecer essa conexão dentro de casa, ou para quem não é casado, durante um Uhum. relacionamento, muitas vezes você vai levar uma portada na cara, algumas vezes, porque a outra pessoa não está acostumada com isso, né? Então, dando um exemplo muito pessoal, eu tô com meu marido tem 12 anos. Eu fiz terapia a vida inteira. Eu já te disse que eu sou extremamente apaixonada por isso. E no início, as conversas eram dificílimas e você não conseguia adiantar, porque a outra pessoa se sente afrontada, a outra pessoa se sente invadida, e vai insistindo, né? Vai mudando as formas, vai tentando falar, vai tentando trazer, até que você consegue que a outra pessoa aos poucos vá se abrindo. Mas se a gente também já chega com aquela, né, aquela expectativa até um pouco poliana de, não, da primeira vez tudo vai ser lindo. Não, não vai. É um processo que é uma dinâmica que tem que ser criada pelo casal. E para isso o casal, os dois têm que ver a importância e o Uhum. benefício que isso pode trazer para a relação. Uhum. E assim, ó, uma coisa que eu vejo muito, né, é que assim, porque não sei o quê, porque o outro está se sentindo afrontado. E o problema é que muitas vezes ele está mesmo. Está Porque ele não está sendo. acostumado com esse tipo de conversa, Não, né? não, não é. Às vezes a pessoa não está acostumada e às vezes a pessoa está sendo afrontada mesmo. Que é isso que você falou, né? Se eu entro com uma verdade absoluta e se eu entro te dizendo que você está fazendo isso comigo, eu estou te afrontando. Por que você está me ofendendo? Isso é uma afronta. Porque eu estou afirmando que você está com a intenção de me ofender. Que é diferente de dizer, que nem você falou. Cara, sabe assim, ó, isso que você falou me fez me sentir ofendido. Você está com a intenção de me ofender? Não. Ah, então tá. Então me dá um tempinho só para eu esfriar a cabeça. Isso é muito diferente. Né? Agora, é por isso que eu falei. Um monte de gente diz que o diálogo é uma coisa maravilhosa para consertar relacionamento. De fato, ele é. Só que a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia de como fazer um diálogo. Não tem essa habilidade. Uhum. Entendeu? Porque elas entendem que diálogo é eu falar, você ouvir, você me pedir perdão por tudo que você me fez, você mudar o seu comportamento e eu ficar tranquilo na minha. Isso é um diálogo, não é uma tirania, né? Isso, exatamente. É isso que as pessoas entendem por diálogo. Diálogo é eu falar, vou vomitar no outro tudo que eu estou sentindo,
O outro vai pegar, vai falar, nossa, que merda, eu pedi desculpa, né? Vou mudar completamente você a pessoa que você quer que eu seja. Isso não é diálogo. E se a intenção do diálogo é essa, isso também não é diálogo. Né? Muitas Porque vezes, né, que você tem que estar mais disposto a ouvir até do que a falar, né? você tem que estar muito mais disposto a ouvir do que a falar. Porque se eu de fato quero dialogar com você, a primeira coisa que eu quero é entender o que acontece aí dentro. Por E isso tem que que ser as um interesse perguntas, genuíno. Uhum. por isso que as perguntas elas precisam ser mais abertas. Beleza, o que que acontece quando você me xinga de tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa? Beleza, o que que acontece quando você fica puta e fica fechada, fica calada? Eu queria entender um pouco melhor de você. Eu saber como me portar. Isso é diálogo. Porque diálogo pressupõe um e o outro conversando a fim de construírem algo em comum. Agora, se eu já chego num diálogo com o resultado do diálogo, isso não é diálogo. Isso é manipulação. E é por isso que eu afirmo que muitas pessoas não querem dialogar porque acham que vai piorar e elas estão certas. Né? A pergunta básica é assim, ó. Tô indo para um diálogo. Você está disposto, né? Assim, existe dentro de você a disposição de, dentro desse diálogo, você acabar mudando o teu ponto de vista? Porque se não existe, não é diálogo. É negociação. É manipulação. Não estou dizendo com isso que isso está inadequado. Às vezes, em algumas situações, a gente precisa ter alguns pontos de vista que são importantes para nós, mas não podemos abrir mão. E aí, de fato, dentro de um diálogo, muitas vezes existem negociações. Né? Então, por exemplo, olha, eu sei que você precisa que eu fale no mesmo dia, mas eu não consigo. Eu preciso de pelo menos 1 ou 2 dias para falar com você. Eu posso tentar fazer um esforço para falar mais rápido, mas assim, se eu falar logo, eu vou me sentir inseguro, eu vou trocar os pés pelas mãos, porque às vezes nem eu sei direito o que eu estou sentindo, eu fico assustado quando a gente briga, porque para mim isso é muito difícil. Eu preciso de um tempo para me acalmar, para organizar as coisas, para saber exatamente o que eu quero te dizer. Que muitas vezes, quando você diz na pressa, até piora, né? Sim, e isso é uma negociação, eu preciso disso, entende? Tá? Agora, a questão do diálogo, essa pergunta ela é muito importante, porque se eu não estou disposto a abrir nada, né, se eu não estou disposto a mudar o que eu penso, a perceber as mesmas coisas sobre o olhar do outro, eu não estou tentando. é, 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 eu não estou fazendo uma tentativa de diálogo, estou fazendo uma tentativa de manipulação ou de negociação, que também tem seus lugares, né, mas são coisas diferentes. Akin, deixa eu te perguntar o seguinte: você comentou que é possível ter conexão sem ter confiança, né? E que muitas pessoas passam por isso. Estão conectadas com o cônjuge, mas não há confiança, por alguma razão. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: se você não tem diálogo, também complica, porque assim, não é uma relação transparente. Porque a partir do momento que vocês não conseguem conversar, muitas coisas ficam ali embaixo do tapete, escondidas. Então eu queria te perguntar assim: qual é a diferença entre conexão e cumplicidade? Assim, ó. ah, O pessoal está quieto, gente, fiquem à foi, vontade para perguntar. Eu tem vejo uma que o pessoal questão, está muito como eu falei, concentrado. ó, veja só. Ah, existe algo que o Geoffrey Young chama de química esquemática. Né? O que é química esquemática? É quando nós nos apaixonamos exatamente por pessoas com o perfil de pessoas, pai e mãe, ou às vezes algum cuidador, que de alguma maneira nos causaram mal. Né? Então, por exemplo, extremamente comum que pessoas que passaram por abuso na infância se relacionem com pessoas abusadoras. Tá? E por quê? Não me pergunta por quê. Ninguém sabe. Grosso Sim. modo, de verdade, ninguém sabe explicar. Né? Mas assim, é uma questão de assim, eu me identifico de uma certa maneira que as pessoas que vão, né, combinar com isso daqui têm essa questão. E a pessoa se sente
conectada com essas pessoas. Tem um match. E muitas dessas pessoas, todo mundo conhece. Mãe, porque ele já me traiu? Ah, porque ela só me arranja confusão. Ou seja, é uma pessoa que você está vendo que não é digna de confiança. Que é fria. Mas a pessoa se sente conectada. Não consigo largar. É difícil para mim. Isso é conexão. É por isso que eu falei. A conexão é do nível emocional. Eu não preciso nem de palavra para estar conectado. Isso é difícil. Bem difícil. Quando eu vou falar de cumplicidade, cumplicidade envolve duas pessoas estarem unidas numa mesma história, de uma forma forte, tá? Então, assim, a gente inclusive tem a expressão, né? Cúmplices do crime. Então, duas pessoas podem estar sendo cúmplices pelas mais variadas. E entender essa dinâmica é importante, gente, porque assim, quando a gente entende que confiança é uma coisa, conexão é outra, cumplicidade é uma terceira, a gente entende que existem relações, sim, entre elas, muitas relações próximas, mas que uma coisa, outra coisa, outra coisa. E exatamente por isso que se faz muita confusão. Então, por exemplo, a pessoa entende que porque ela está conectada, ela deve confiar no outro. E isso não é verdade. Sim. E não é uma coisa que ela mande, né? É uma coisa que ela sente. Exato. O oposto é verdadeiro. Quantas vezes você já viu alguém falando assim, ele ou ela é maravilhoso, ele ou ela é perfeito, uma pessoa que faz isso, faz aquilo, não sei o que eu poderia me entregar minha mão, né? Eu poderia me entregar de olho fechado. Mas eu não me sinto assim. Sinto nada. Eu olho assim, tipo, nossa, eu queria estar apaixonado por essa pessoa, eu queria me sentir, né, vinculado, conectado, mas não sinto nada. Não é São os assim? desafios, né? São coisas diferentes, entendeu? Porque são coisas completamente distintas. Então, e é por isso que a gente está falando, né? Ah, a conexão, ela tem uma questão que ela pode ser construída nesse sentido, quando a gente começa a expressar, quando a gente começa a perceber os nossos comportamentos, o comportamento do outro, quando a gente, por exemplo, busca compreender o outro, quando a gente baixa as expectativas, baixa os julgamentos, a gente tem esse foco, né, na outra pessoa e na experiência dela, nós podemos começar a construir algo. Porque é aí que a gente vai fazer o trabalho, inclusive pegando o próprio Geoffrey Young, de vencer a química esquemática. Tá? Porque a química esquemática geralmente vai meter a pessoa em encrenca. Só que é difícil para a pessoa de sair disso, porque ela se identifica com aquilo que está sendo sentido. Sim. Então, é muito comum os pacientes relatarem assim, mas pô, essa relação tá chata. Essa relação, meu Deus, eu não sinto aquela coisa. E aí você vai. Tá, e quais as últimas pessoas que você sentiu essa coisa? O que aconteceu? Eu me fudi aqui, me fudi ali, me fudi ali. Essa coisa que você sente, ela já é um indicativo. Já o que, sim, um alerta de assim, ó, cagada à vista, Tudo roubada, né? roubada, né? Por quê? Porque a pessoa ainda está na química esquemática. E uma coisa bem interessante que acontece quando a pessoa consegue vencer essa química esquemática é que elas relatam assim, Zé, agora o meu ex, a minha ex, agora eu sinto como se tivesse desligado algo. Né? Então as pessoas elas fazem essa referência. Por quê? Porque daí é da ordem do afeto. Agora a pessoa consegue se apaixonar por uma outra dinâmica. Porque ela também mudou a dinâmica dela e agora ela está viva para sentir algo diferente com outra pessoa. Aí ela consegue sentir-se desconectada. Ou com a conexão mais frágil, mais fraca. Né? Porque isso tem a ver com a vivência, como eu falei, a conexão ela tem muito mais a ver com o comportamento, ela tem muito mais a ver com a história vivida da pessoa e com as emoções que ela sente em relação ao outro, comportamento do outro, e ao comportamento dela própria. Né? E isso tem a ver com a conexão. A cumplicidade, foi como eu falei, é a minha e a tua história juntas em algo. Uhum. Né? Pode ser, inclusive, né?
no, nos julgamentos de Dom Juan, não, de Casablanca, né? O julgamento de Casablanca tem vários relatos de mulheres que foram lá enganadas por ele, né? Da bigamia que ele tinha, metade de Veneza lá. E muitos relatos falam disso. Né? Elas sabiam que elas estavam se envolvendo com um homem que iria trair elas com outras pessoas, mas elas se sentiam cúmplices nisso. Somos nós dois juntos nessa história. Né? Sim. Que aquilo nem sempre é a nível consciente, né? Então, às vezes, você se mete numas enrascadas e você nem percebe as armadilhas que você mesmo criou, né? É porque, na verdade, isso são desejos inconscientes. Porque, como eu falei, é uma química esquemática, é a maneira pela qual tu te enxerga e isso cria essa conexão. E essa conexão, se eu crio uma história com alguém, eu me sinto cúmplice dessa pessoa. Né? Às vezes, um casal, por exemplo, eles podem ter um alto grau de confiança. Do tipo assim, eu sei que ele ou ela não vai fazer nada contra mim, mas eu não me sinto cúmplice dele em nada ou dela em nada. A gente não tem uma história nossa juntos. Né? E isso tem mais a ver com a questão da intimidade, a cumplicidade, que é partilhar algo juntos. Cúmplices no crime. O que é cúmplice de crime? Eu e você vamos roubar um banco e nós dois sabemos disso, nós dois fizemos isso. Então nós temos uma história que é nossa. Ela é particular nossa de mais ninguém. Isso é cumplicidade. Sim. Isso é ser cúmplice. Né? E tem muitos casais que não têm. Nunca traíram um ou outro, são pessoas bem tranquilas e tal, mas não tem essa cumplicidade. Porque não cria uma história junto. Né? Muito provavelmente a confiança ela vai interferir nisso. Então, eu me abro contigo até um certo ponto. Né? Minha confiança ela não faz com que eu me entregue de verdade para ti, para a gente poder criar uma história. Fico com um passito para trás. Sim. Aqui, assim, alguma das ferramentas para fortalecer a conexão é o diálogo, né? É a forma de você realmente buscar entender o outro e buscar afinar essa Uhum. sintonia, né? E quando a Uhum. gente fala de confiança, casais aí que eventualmente optaram por Uhum. continuar juntos depois de uma decepção, depois de Confiança tem a ver alguma com coisa. comportamento. Ponto. Hã? Confiança tem a ver com comportamento. Ponto. Uhum. Né? Sim. Paciente me fala, ai, blá, 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 blá. Tá, o que eu quero saber é qual é o comportamento que está mudando. Então, pessoas passaram por uma traição, beleza. Ah, porque ele falou que ele nunca mais vai fazer isso. Tá, ok. O que ele está fazendo que está evidenciando que ele é digno de receber essa confiança? Qual é o comportamento? Tá me entendendo? Sim, é É, algo eu, mais racional. A por, conexão é algo mais sentimental. E a questão da confiança é algo mais. É atitude, então é algo mais racional. é que não é racional, entendeu? Não é racional. Não é uma questão de racionalidade. É uma questão assim, ó. Você me traiu, beleza. Aí a gente está aqui e você está de novo, né? Nós dois estamos conversando de novo no restaurante e você está olhando teu celular o tempo todo de novo. E aí eu saio para ir no banheiro e eu volto, você guarda teu celular rapidinho na bolsa de novo. Não é racional, é comportamento. Você fazia isso antes, Uhum. está fazendo isso aqui agora de novo. Eu não tenho como confiar em você. Sim, Né? Porque a confiança, gente, é muito importante de entender assim, né? Eu confio no que, especificamente? Essa é a pergunta. No que eu confio? Porque confiança não é uma coisa ampla e geral. Ela é específica. Né? Então, eu confio que você está realmente arrependida. Por quê? Porque eu estou vendo que você deletou lá um monte de cara do teu Instagram. Eu estou vendo que você entra muito pouco lá no teu Instagram para ficar flertando com pessoas. Eu percebi que quando a gente agora está conversando, você pega e foca em mim. Eu percebi que você várias vezes veio até mim e me perguntou como é que eu estava me sentindo. Você veio e me pediu desculpas. Você me falou várias vezes que se arrepende e que está disposto a fazer mudanças. Você me perguntou que tipo de mudanças eu quero. Você está respeitando o meu luto
pelo que aconteceu entre nós, eu estou começando a achar que esses comportamentos são indicativos de que você, de fato, quer continuar comigo. Entende? Sim. Né? Então, não é algo racional, é algo do nível do comportamento. E esses comportamentos me fazem sentir que você está, de fato, querendo construir essa confiança comigo. Que você quer, de fato, que eu acredite, que eu sinta que você é digna da minha confiança. São evidências práticas. Sim. Entende? Então, eu não crio uma lógica em cima. Eu estou vendo. É coisa que eu vejo. Entende? Eu percebo. E às vezes até coisas que eu sinto. Né? As pessoas sentem assim, mas peraí, tem alguma coisa que está errada aqui. Né? E as pessoas têm essas sensações. Muitas vezes elas não seguem, as pessoas têm essas sensações. Né? E uma outra coisa importante da conexão também é uma questão de... são assim, permitir-se ter com o outro momentos onde nada é dito, mas momentos em que vocês simplesmente estão um para o outro. Isso também é uma coisa de conexão. Quando a gente faz aula de dança de salão, por exemplo, tem um exercício que ele é muito interessante. Então, é um exercício onde os dois colocam as mãos, né? E fecham os olhos. E os movimentos vão acontecer a partir desses encontros. Isso é conexão. Porque eu preciso passar, né? Por exemplo, eu preciso passar a minha intenção de que eu quero me mover para frente a partir somente desse toque, a partir desse contato. E isso cria muita conexão. Não é à toa que parceiros de dança têm uma conexão muito forte. Mas isso não necessariamente significa que eles estão apaixonados, entendeu? Pessoal, então a partir de agora nós vamos terminar a live, sair daqui, vamos todo mundo para a aula de dança de salão. Pra caramba. Coisa boa pra Mas é caramba. super interessante se você pensar, Sim. parar para pensar, realmente é algo muito interessante, porque é uma conexão que se cria no sentir e não no falar, né? Sim, é que é isso que eu falei. A conexão ela é sentida. Gente, pelo amor de Deus, quantos casais que você conhece? Melissa, quantos casais que você conhece que fazem 500 mil DR e você percebe que os dois estão cada vez mais afastados um do outro? Sim. E parece que não adianta, né? E que É converse, que que não é que, converse. É não é aquilo que a que gente falou da parece, não adianta. inabilidade de conversar. Quanto mais É que, conversa, mais você vai se afastando, existe mais acusações, mais desgaste. Então, é um desafio. porque assim, não é conversar, é criar empatia. Então, por isso que eu estou falando dessas coisas hoje. Né? Então, assim, se eu percebo o meu comportamento, dou um nome para minha emoção e ao invés de confrontar o meu parceiro, eu digo a emoção para ele, isso daqui é algo importante, porque eu estou dando uma informação para ele. A partir do momento que eu busco compreender, que eu estou aberto, que eu estou tentando olhar para o outro de verdade, sem expectativas ou julgamentos, para tentar sacar qual é o comportamento, e pergunto de uma forma aberta, o que acontece contigo? Né? Isso é um diálogo que ajuda a construir a questão tanto da confiança quanto da conexão. Né? Agora, se eu simplesmente chego e fico te acusando, não ajuda de nada. Isso não é diálogo. Sim. Né? Uma faixa de guerra. É só perpetuar uma forma de se relacionar que já está todo mundo vendo que vai dar certo. Né? Então, assim, é importante saber o que falar, saber quais coisas são realmente importantes e quando elas são importantes, que nem eu sempre recomendo para os clientes, tá de cabeça quente? Não conversa. Diz, olha, eu sei que a gente precisa conversar, mas agora eu estou com a cabeça quente e se eu for falar agora, a gente só vai brigar mais. E eu não quero brigar mais com você. A gente já está com problema suficiente e eu te amo e justamente por causa disso eu quero esfriar minha cabeça para a gente poder conversar direito e se acertar. Né? Por exemplo, os casais que estão nos assistindo, o que aconteceria se você assumisse um compromisso a partir de hoje? Um compromisso em eu não vou mais ter conversas que eu sei que vão dar em briga, que eu sei que vão piorar a situação. Só faço essa pergunta e largo no ar. O que aconteceria se você se comprometesse a não ter mais essas conversas, que você sabe que vai dar em água? A maior parte de nós já sabe.
A gente sabe quando a conversa não vai dar em nada. E a gente conversa mesmo assim. E se você for suficientemente honesto com você e com o outro de dizer, tá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a cabeça, vamos pensar no que a gente quer, vamos pensar no nosso amor, e depois a gente conversa de novo. O que aconteceria se vocês fizessem isso? Essa é uma das coisas que eu falo para os casais fazerem, para os meus pacientes fazerem. Né? É trazer assim para o racional até que ponto é produtivo, né? Ou o que você espera extrair dessa conversa. Porque senão você fica ali chovendo no molhado e se desgastando. E eu vou dizer até o seguinte, eu Ó, a Laura particularmente, respondeu aqui, uma baita dor de garganta. Ah, dá para interpretar isso, né? sim. Dá para interpretar isso, né? É que às Porque vezes não é, não há porque assim, ó, sintonia na hora da conversa. E é terrível, né? É sim, muito desgastante quando você conversa, conversa e não chega a um entendimento, a um ponto comum. Agora sim, é um exercício imenso, assim. sim, porque veja, é É aquilo que eu te difícil, disse, assim, aqui em casa, depois que as conversas passaram a ser produtivas, de fato, a relação sim, virou outra relação, né? A sim, partir do momento... Porque eu não sei, gente, assim, é claro, cada um aqui que está com a gente tem a sua dinâmica, mas me parece que quando a conversa não... Aqui, eu deixo para você, gente, aquilo, eu sou uma metida, tá? Eu não sou psicóloga, então, às vezes o Aqui me corrige, mas é porque eu falo como paciente, não como psicóloga. Mas, assim, pelo menos aqui eu percebia que, assim, a falta de diálogo, ela estava muito atrelada à falta de conexão. Então, assim, havia... Não, você quer me agredir. Não sim, havia um... Vamos construir, né? uhum, Vamos juntos. A gente quer a mesma coisa. Então, vamos chafurdar na lama aqui e resolver os BOs. Muitas sim, vezes um quer, mas o outro não está na mesma sintonia. E aí a coisa fica... sim, As expectativas não se alinham e aí fica tudo mais complicado. Quando o sim, casal quer a mesma coisa e ambos saem da defensiva, na minha visão, né, totalmente pessoal, a coisa flui de uma outra forma. com certeza, com toda Quando certeza. para de haver competitividade. Sim, e isso tem uma questão de confiança, porque daí, assim, eu confio que quando nós dois vamos conversar, eu confio que você vai buscar o melhor para nós e que eu vou buscar o melhor para nós. E aí é legal. Sim. Gente, no processo de terapia, uma das coisas que a gente tenta construir com o paciente é confiança. Porque se o paciente não confia em mim, ele não vai falar o que é importante falar. Ele vai se defender, né? Agora, como é que o outro vai se abrir se eu já chego com quatro pedras na mão e acusando essa pessoa? Ela não é idiota, ela vai se fechar, ela está certa de se fechar. Porque ela está sendo agredida. Esse sempre é o ponto que eu falo. Né? Então, o que acontece? Em vez de já chegar brigando, gente, senta do lado, respira junto, dá um beijo, diz que ama, entra em contato. Né? Entra em contato com a pessoa. E aí começa a conversar. Eu preciso conversar com você, podemos falar sobre algo agora. Eu me senti muito triste naquele momento que aconteceu isso, isso, isso e aquilo. E eu queria entender o que aconteceu, que você fez isso, que você teve esse comportamento. É uma outra forma de conversar, né? Porque eu não quero te destruir, eu não quero te sacanear, eu não quero vencer. Eu quero construir algo com você, então eu começo dizendo que eu te amo. Nós queremos vencer, né? A nossa relação tem que ganhar, não eu ou você. Exatamente. E esse é um ponto que o Gottman, né, ele fala muito. Ó, Se eu estou querendo ganhar, já a relação já perdeu, né? Porque eu a estou Amanda olhando colocou aqui, deixar o orgulho de lado nesses diálogos é essencial também, sem dúvida. deixar o orgulho, deixar o medo, né? Deixar a raiva.
E não é no sentido, gente, de que essas emoções não podem ser expressas, mas no sentido de como elas são expressas. Todas as emoções são muito importantes ser ditas. Agora, eu posso simplesmente gritar e te chamar de filho da puta, né? Ou eu posso dizer assim, isso que você faz me deixa com muita raiva de você. Vontade que eu tenho de te socar a cara. Porque isso mexe nisso na minha história e você sabe. Porque eu já te falei. Eu não consigo entender o porquê que você faz isso de novo, de novo, de novo. Eu queria entender, porque isso me fere muito. E vamos combinar que não é tão difícil assim também, tá? Agora, eu preciso sair do meu automatismo. De achar que o outro tem que fazer as coisas que eu quero. De que o outro está ali para mim, nesse sentido infantil. Né? De que o outro está ali para satisfazer as minhas necessidades. E ninguém está ali para isso. As pessoas estão ali para conviver. Sim. Aqui, estamos a 5 minutos de finalizar. Então, né? Alguma Então, consideração vamos final que finalizar, você quer uai. passar para o pessoal que está aqui com a gente? Sempre passa tão rápido, é sempre tão bom. Gostoso, né? Não, a gente pensar, a gente conversar. Eu acho que o pessoal participa pouco das lives de psicologia, principalmente das lives que a gente fala de relacionamento. Às vezes eu percebo que está todo mundo assim, né, com ponto de interrogação e se vendo ali e pensando. É algo que não tem como. E esses pensamentos são muito bons porque é parando para pensar e saindo do automático que a gente evolui. É bem isso. Especialmente em relacionamentos. Porque se a gente vai no automático, é viver a mesma relação com várias pessoas diferentes. Isso é um relato que eu também tenho de terapia, né? Muitas pessoas falam, a sensação que eu tenho é que eu já vivi a mesma relação com 4, 5 pessoas diferentes. E não é só uma A sensação. dinâmica, a pessoa muda, mas a dinâmica é a mesma. Exatamente. Exatamente. Por isso que você ter percepção de si, né, é fator fundamental para um relacionamento. O fator fundamental do relacionamento é a tua reação ao outro, a tua escolha, né, e não o outro em si. Porque se eu tenho boas reações que são adequadas ao comportamento do outro, se eu me conheço o suficiente para saber, né, o que eu posso esperar que é interessante e o que eu devo evitar, isso daqui já é 70% do caminho andado. Né? Mas se eu continuo insistindo que o outro vai ter que me satisfazer, complica. Muitos conteúdos para pensar. Muita coisa para pensar. Que ficou com a gente até o final, quero agradecer muito a vocês, que realmente vocês consigam aplicar esses conteúdos junto com as reflexões pessoais de cada um, para realmente ter uma relação cada vez mais saudável, cada vez mais feliz e para viver relações saudáveis, né? Independente da escolha, que a gente sempre escolha ser feliz. Aqui, como sempre, eu quero te agradecer muitíssimo pela tua participação. Todos os domingos que você está aqui com a gente, eu vou dormir reflexiva, mas eu vou dormir leve. Que bom! Porque a gente para pensar e é sempre muito bom. Você contribui muito, você sabe disso, você sabe que eu sou tua fã. Então, agradecendo de coração. Gente, daqui a 2 semanas o Joaquim volta, mas aí a gente já está definindo um tema de pais e filhos para a gente falar. E daqui a 1 mês ele volta para mais uma live de relacionamento. Se vocês quiserem sugerir algum tema, se vocês quiserem alguma coisa que vocês perderam, ó, o Giovanni colocou, caramba, perdi. Giovanni, em 5 minutos vai estar no IGTV. É imperdível, acho que vale a pena você entrar lá para assistir. E se quiserem sugerir temas, me mandem no direct que eu passo pro Joaquim, porque a nossa ideia realmente é a gente criar os conteúdos baseado na necessidade de vocês e nas curiosidades de vocês, para que a gente consiga realmente ter cada vez mais paz, realização e felicidade nos nossos relacionamentos. Exatamente. Então, gente, muito obrigado a todos que estiveram aí, que ouviram, que contribuíram. Melissa, novamente, obrigado pelo espaço. Muito obrigado por estar aqui. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Aqui, daqui a 15 dias a gente se vê. Pessoal, mais uma vez, fiquem à vontade para colocar no direct sugestões de temas, que vai ser um prazer imenso atender as demandas de vocês. Um beijo a todos e vamos para mais uma semana. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.